são grandes, são nossos, são os chutes e pontapés à minha maneira. Eu confesso que agora não vai ser à minha maneira, vai ser à maneira do Francisco Gomes e do André Ferreira. Eu estou aqui a rir-me porque eles estão ligados a nós via Skype e eu tenho um acesso que você não tem, que é às imagens destes dois a divertirem-se e a dançarem ao som aqui dos chutes. Rapaziada, bom dia. Bom dia, Maria João. Bom dia, Maria João. Nós dançamos porque isto é uma alegria. Todas as semanas, sempre boa música antes de nós entrarmos, portanto... É tudo pensado, porque eu deste lado vocês não sabem, mas estou sempre a filmar. Essas imagens saem um pouco. Vocês estão na minha mão. Se nos portarmos mal, já vamos ser denunciados ao resto da população mundial. É mais uma edição do Liberdade de Expressão com os nossos politicamente incorretos. Os próximos minutos ficam então a cargo destes dois rapazes. Bom trabalho, boa sorte. Obrigado, Maria João. Antes de mais uma vez, bom dia a todos, a ti, André, Maria João, também para ti e também a toda a gente que nos acompanha em mais esta edição do Liberdade de Expressão. Começando com uma nota rápida, com um ponto prévio rápido, apesar de ser muito importante, inicia-se hoje um curso online gratuito de saúde mental. Este curso visa combater e identificar problemas de saúde mental. Este curso gratuito já existia há algum tempo, só que virou-se para a internet este ano, principalmente devido à pandemia de Covid-19. Nós decidimos trazer este tema aqui um bocadinho à última da hora, porque a notícia chegou, é uma notícia de última hora, basicamente, que chegou à nossa mesa de trabalho. Também muito porque nós, a semana passada, trouxemos o tema daquele rapaz italiano, infelizmente, que tirou a própria vida. E quem estiver interessado em assistir a este curso e em fazer parte deste curso, pode encontrar o curso em www.manifestamento.org. Se tiverem algum problema, se sentirem em baixo alguma coisa, ou mesmo que não sintam, se quiserem fazer este curso, façam-nos, sigam este site, é completamente gratuito. Aqui saindo uma publicidade, foi uma notícia que nos chegou, mas nós achamos que seria importante trazê-la aqui. Sim, uma vez mais, bom dia a toda a gente que nos está a ouvir. Sim, eu acho, tal como o Francisco disse, achamos que é uma coisa bastante importante, principalmente agora que estamos todos fechados em casa, portanto, porque não poder assistir, quer tenham problemas, quer não tenham, portanto, acho que sim. Ainda bem que existem estas medidas gratuitas online, que podem ajudar toda a gente, e agora, como nós temos visto notícias, há muitos casos de diversos problemas, violência doméstica, entre outras coisas que estão a começar a surgir mais, e portanto eu acho que sim, que este tipo de ajudas é sem dúvida algo essencial que nós temos agora neste momento. Passando a outro ponto prévio, ontem surgiram cerca de 1.278 infectados, ou seja, quase 1.300 infectados só no dia de ontem. Perceber, obviamente, mas ontem então foi lançado este número e nós apenas trazemos este número para também mostrar às pessoas que, tal como tínhamos previsto há bem poucos programas, isto iria acontecer devido porque as pessoas não estão, ou seja, estão a cumprir, mas de vez em quando lembram-se, não, isto é vida normal, eu estou na rua, não apanho. E relembram, por exemplo, imagens que via na volta a Portugal em bicicleta na chegada à meta, em que estavam lá muito aglomerados, muitas pessoas aglomeradas, sem máscara e muito próximas. Portanto, acho que também tem de se começar a perceber um bocado que estamos no meio da rua, estamos ao pé de gente desconhecida e muitas pessoas desconhecidas sem máscara. Eu acho que devemos ser nós próprios a usar máscara, não podemos recorrer àquele, eu não vou usar máscara porque ninguém está a usar porque parece mal, depois vão dizer que eu estou infectado. Não. Se virmos que estamos numa situação de perigo, entre aspas, não é? Devemos então usar máscara. Obviamente que este número é muito preocupante, não é a primeira vez que isto acontece, obviamente, mas neste prazo voltou a acontecer, infelizmente. O Governo então pondera novas medidas, eu espero que não voltemos ao mesmo de que é fechar tudo, portanto eu espero porque isso vai abalar obviamente o país e portanto espero que as pessoas, apesar de nós estamos sempre a repetir-nos, espero que as pessoas também passem a saber pensar melhor relativamente a estes casos. Sim, concordo com tudo aquilo que tu disseste, André. Nós, infelizmente, parece que prevemos as coisas, principalmente as coisas negativas. Nós temos por hábito neste espaço acertar as nossas previsões, o que não é muito positivo. É positivo para nós porque acertamos as previsões, não é? Positivo é aquilo que acontece com as nossas previsões. Mas, mais uma vez, referimos aquilo que temos vindo a referir ao longo do tempo. A pandemia de Covid-19
a doença em si é má, é grave, lógico, mas tem um problema muito maior. Devido a se transmitir muito rapidamente e por um grande número de pessoas, tem a capacidade de entupir os hospitais, principalmente as áreas de internamento e as urgências, que é um caso simples, vou usar aqui uma comparação que não tem muito, com as diferentes forças de gravidade entre um e outro, que é o caso de um avião. Só há 5 lugares no avião e há 6 pessoas para entrar no avião, alguém vai ficar em terra. Por isso, tenham muito cuidado, sigam todas as regras de prevenção. Não é como alguns sítios pela internet onde eu já vi pessoas a dizer está na altura de acabar com as medidas de prevenção. Não, não está. Isto não é igual a uma gripe normal, antes fosse, assim o caso já estava resolvido, mas temos que ter muito cuidado e a partir de agora começar a cumprir as regras da DGS, por muito que achemos não concordemos, temos pena, temos é que as cumprir, porque só assim é que nos podemos ver livre deste inimigo comum a toda a humanidade, que é o Covid-19. Agora, e depois vamos acabar por, se calhar, usar máscaras na rua sempre, cada vez que saímos de casa, porque com estas atitudes vai acabar por acontecer mesmo que as pessoas não queiram. Exatamente, André. Só uma coisa, se sentirem doentes de alguma forma, por favor, não saiam à rua, porque com as defesas em baixo é mais fácil o vírus chegar a vocês. Passando para outro tema, também, ponto para ver, também não muito positivo, o Wendel, ou Vendel, como lhe quiserem chamar, eu vou-lhe chamar Wendel, antigo jogador do Sporting, foi vendido ao Zenit São Petersburgo por 20,3 milhões de euros. Isto aqui é uma pequena contextualização, aqui perto do fecho do mercado, mas não vamos falar do mercado, falaremos do mercado noutra altura. O que acontece é que este jogador foi vendido ao Zenit e existe um grupo radical de adeptos do Zenit que tem nome de Hans Krona. Eu não sei se pronunciei bem o nome destes senhores, mas também se não pronunciei, não interessa, porque eles também não merecem, que são um grupo de ultra adeptos do Zenit que são assumidamente racistas. Eles inundaram as redes sociais com comentários como os jogadores de futebol brancos do planeta acabaram, ou não há preto nas cores do Zenit. Nitidamente estes jovens não veem as cores do próprio equipamento porque ao lado aquela marquinha de quem faz o equipamento é negra. Não sei se eles já viram, mas se calhar aqui ter atenção a isto. Mas isto já não é o primeiro caso, tem sido um caso recorrente no Zenit São Petersburgo. O resto dos adeptos do Zenit odeiam este caso, este grupo organizado de adeptos, várias vezes denunciaram, várias vezes pediram ao clube para o expulsarem completamente do estádio. Infelizmente o clube, apesar de ter estas medidas de contratar jogadores negros, apesar de tudo, ainda não tomou nenhuma medida a sério contra este grupo de adeptos, e acho que já está na altura de tomar, porque isto é que realmente devia incomodar as pessoas com racismo, dos atos efetivos de racismo, não outros casos, muitos que nós trazemos para aqui. Sim, infelizmente o racismo vai continuar a existir, principalmente junto a este grupo de ultras e mais extremistas de cada clube. Obviamente que os clubes devem tomar as devidas ações para impedir estes grupos de falar ou sequer ter uma presença assídua nas coisas do clube. Portanto, isto também passa um bocado pelas direções de cada equipa. Obviamente que isto é algo infeliz, não é? Estarmos em pleno século XXI, em 2020, ainda a falarmos de situações de racismo, principalmente em clubes de futebol, onde existe muita integração de todo tipo de jogadores. Portanto, obviamente que sim, o Wendel é um excelente jogador e acho que ele no Zenit também vai jogar muito bem. E infelizmente estas pessoas, obviamente, nem sequer deveriam ter direito à sua opinião, apesar de nós vivemos no mundo livre. Vamos então passar ao nosso último ponto para antes do tema principal. Vamos falar agora de uma notícia que o Correio da Manhã publicou, em que o título é "Jornalista da TV exibe patrocínios em espaço informativo". Portanto, eu leio só o título porque a notícia é premium, portanto o site, se eu quiser ler a notícia, tenho de pagar €1, eu não vou pagar para ler uma notícia online no Correio da Manhã, peço desculpa. E o que está em causa é que a notícia no telejornal, no Jornal da Uma, da TV, refere o fim do Portugal é Zalés, o evento, e nas costas do jornalista, aqueles televisores grandes que costumam estar por trás dos jornalistas, apresenta então o logótipo exposto, acompanhar a imagem. Neste logótipo estavam presentes as marcas que fazem patrocínio a este evento, e o Correio da Manhã fez então questão em noticiar este sucedido e dizendo que isto é algo interdito do jornalismo, pelo sítio onde se pode ler, dizia lá que isto é interdito. Portanto, eu não li a notícia toda, apenas estou a referir-me ao título.
E o que eu fiquei estupefacto foi ver esta notícia e depois fui pesquisar no Google as imagens do logótipo do Portugal Exalés, e todas as edições contêm os patrocinadores no logótipo. Uma vez mais não, refiro que o jornalista não tem culpa porque não é ele que faz este tipo de imagens, nem este tipo de montagens de imagens para o jornal. Provavelmente isto, se passar por ele nem sequer dá conta, porque é uma coisa tão banal que ele não vai ver. Portanto, eu acho que aqui o Correio da Manhã também não tem muita moral para falar relativamente a isto, mas se fica aqui o caso de que o Correio da Manhã vê-se que pega mesmo em tudo, quer espremer tudo que há no nosso país para fazer notícia, e obviamente que isto é infeliz. Não ouçam este tipo não leiam este tipo de conteúdos, nós já temos vindo a dizer. Portanto, obviamente que sim, esta foi uma notícia muito má do Correio da Manhã estar a querer dizer isto, porque o jornalista primeiro nem sequer tem culpa, e segundo, obviamente, se as publicidades pertencem ao logótipo, mesmo sendo proibido ou não em espaços informativos, o que é que se vai fazer? Vai-se cortar o logótipo, depois vem a empresa e dizer, olha, vocês alteraram o nosso logótipo, vamos vos processar. Portanto, acho que não faz sentido nenhum. Sim, subscrevo tudo o que foi dito pelo André, não o Correio da Manhã. O que o André disse, subscrevo, o Correio da Manhã, estou com ele. Aqui nota-se claramente o que acontece, é mais uma medida do Correio da Manhã de acusar os outros. Eu, quando vejo o Correio da Manhã acusar alguém de mau jornalismo ou de jornalismo de forma errada, eu penso que é o de levar a acusar alguém de ser mau humorista. São coisas inqualificáveis. Eu recordo que este mesmo Correio da Manhã é o Correio da Manhã que durante muito tempo, no início da pandemia, chamou o coronavírus da China. E com lermos uma notícia do Correio da Manhã com o código deontológico ao lado, o Correio da Manhã, o código deontológico de jornalismo é uma coisa completamente lendária, que não existe, é um mito. Podemos ver o que é as violações ao código deontológico, por isso é uma atitude feia, não há nenhum problema aqui, é a questão do temos que culpar alguém e temos que fazer barulho só por fazer. Agora, passando aos temas, que nos alongámos bastante nos pontos prévios, vamos passar aos temas e vamos voltar ao Brasil. Já não falávamos de lá há bastante tempo. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, comunicou numa comunicação oficial, disse que acabou com a Operação Lava Jato por já não existir corrupção no governo brasileiro para que necessite ser investigado. Recordo que a Lava Jato foi aquela operação de investigação no Brasil, que basicamente denunciou casos de corrupção no governo e no cenário político brasileiro a torto e do número absolutamente inacreditável. Eu lembro-me que naquela altura, todos os dias, eram 3 ou 4 políticos brasileiros envolvidos em corrupção. Nós num dia não víamos a notícia e no dia seguinte tínhamos que para nos atualizar era 10. Por isso, foi uma coisa absolutamente inacreditável. Jair Bolsonaro disse que já não existe caso para isto. Recordo que Jair Bolsonaro elegeu-se e uma das grandes bases da eleição de Jair Bolsonaro foi exatamente a Operação Lava Jato. Este aqui defendeu bastante a Operação Lava Jato, inclusive aquele que comandava a Operação Lava Jato, que era Sérgio Moro, aquele mesmo ministro que saiu há pouco tempo porque dizia que Bolsonaro estava a mexer ou não devia mexer, que era na Polícia Federal. Ou seja, e só mesmo para concluir isto aqui, a Operação Lava Jato vai ser concluída, os trabalhos parlamentares da Operação Lava Jato vão ser concluídos porque vai haver uma integração, todas as operações de investigação de corrupção brasileira vão ser reunidas num único grande grupo parlamentar, o que não parece que vai correr muito bem, tendo em conta quem é que lá está. Ele diz que é livre de ideologias, mas como tudo o que o Bolsonaro diz, eu não acredito. Isto prova mais uma vez o que é que está a acontecer. Isto prova mais uma vez aqui. O Jair Bolsonaro elegeu-se não para combater a corrupção, usou isso porque é fácil de apelar às massas, como bom populista que é. O facto de Jair Bolsonaro dizer que não há corrupção no governo brasileiro, ainda bem que ninguém da família dele faz parte do governo. Espera, afinal fazem. Se olharmos para quem está à volta de Jair Bolsonaro, os filhos, a mulher, provavelmente até o cão, já estão com alguma suspeita de terem feito alguma falcatrua legal, por assim dizer. Aqui prova-se isto. Quando Sérgio Moro sai do governo de Bolsonaro em disputa com Jair Bolsonaro, que tentou mexer na Polícia Federal para evitar, por assim dizer, que o seu filho fosse investigado, prova-se que populistas como Jair Bolsonaro ou como outro qualquer não defendem nada, apenas querem o poder pela sede do poder porque querem estar sentados na cadeira do poder. Temos que combater isto, temos que ter muita atenção aos discursos políticos, porque não é só aquilo que eles dizem, é a intenção com que eles dizem. E se não tivermos intenção, vamos todos cair para o mesmo caminho. E infelizmente, eu estou a ver que o nosso próprio país está aí por esse caminho.
sim, é muito caricato ver que um governo que diz não haver corrupção é quem retira uma operação que investiga a corrupção. Obviamente, só quem é burro é que não percebe estas coisas, de que este tipo de pessoas e este tipo de governos, peço desculpa estar a ser muito bruto, mas só quem é burro é que vê que isto é uma coisa boa e, como ele diz, é um orgulho, é uma satisfação que eu tenho, mas obviamente que isto é para o próprio bolso dele, entre aspas. Bolso de Bolsonaro. Esta não foi preparada. Mas sim, obviamente que isto é algo negativo, porque está em causa a continuação da democracia no Brasil, obviamente não muito grave, mas acaba por ser um bocado assim, porque estamos a falar da presidência e de um sítio onde nós temos visto que existe corrupção, apesar de não é muito investigada, mas sim, é como o Francisco diz, é chegar às massas, é como no próximo tema que tínhamos, mas eu vou despachá-lo muito rapidamente, como Trump a dizer que fez o vídeo ao fim de ter sido infectado, ter sido curado, entre aspas, que ainda não sabe, e ter voltado à Casa Branca e ter feito aquele vídeo todo de propaganda, porque aquilo é um vídeo de propaganda, a dizer que tinha sido curado com um cocktail de fármacos ou antiviral ou qualquer coisa assim. Portanto, isto também é levar às massas, principalmente àqueles eleitores mais conservadores que pensam que isto foi um vírus criado pela China, obviamente, em que ele diz que isto vai ser de grátis para toda a gente, em que aquilo não é uma coisa terapêutica, foi mesmo a cura, é melhor que a vacina. Portanto, isto são coisas que os americanos, principalmente estes conservadores, querem ouvir, e é isso que ele está a fazer, apelar ao voto. Foi basicamente, portanto, isto é uma jogada política por parte de Donald Trump, que estamos há pouco tempo das eleições nos Estados Unidos. E também o facto de ele não querer fazer o debate via conferência, via videochamada, também é um bocado assustador, porque um homem que acabou de sair há pouco tempo do hospital ainda não tem um teste de Covid-19 negativo, está a pôr em causa não só a ele, mas também a todos os intervenientes, não só os câmaras, os apresentadores e o próprio o outro candidato, Joe Biden. Portanto, obviamente que isto sim, de Bolsonaro e Donald Trump são duas pessoas que apelam às massas, aos seus eleitores, e que são bastantes, infelizmente, e isso sim está-se a alastrar por todo o mundo. E obviamente que, como nós dissemos no início do programa, as nossas previsões costumam acontecer. Infelizmente, eu espero muito bem que as nossas previsões relativamente a Portugal não aconteçam, mas o meu medo, quando nós falamos sempre deste tipo de coisas, é que vai acontecer. Mas pronto, foi o programa possível hoje também. Só uma coisa rápida, no fim, concordo com tudo aquilo que tu disseste, André. Só peço à comunidade científica que estudem cientificamente Jair Bolsonaro e Donald Trump, que eles provavelmente foram os seres humanos que mais rápido se curaram da Covid. O que suspeita-se um bocadinho se eles realmente estiveram infectados. Mas isso sou eu. Pois eles dizem a verdade quando dizem que são candidatos de Deus ou presidentes de Deus, qualquer coisa assim. Não são. Juro-vos que não são. Juro-vos que não são. Garanto-vos aqui que não são. E damos por terminado hoje o programa. Nós também não somos comentadores de Deus, longe disso. Estamos aqui apenas a dar a nossa opinião e, obviamente, que nem todos vamos concordar, mas estamos aqui também para fazer barulho, é isso que nós queremos. Nós somos comentadores ao serviço da democracia. Exatamente. É só isso que nós temos. E concluímos assim mais uma edição do Liberdade de Expressão. Ao Francisco Gomes e ao André Ferreira, muito obrigada. Bom trabalho, rapazes, e até para a semana.